Caso surpreendente. O Nate começa a conversa perguntando se está tudo bem e fala que ela é muito bonita, mas ela diz que sabe disso. Ele tenta se apresentar, mas ela não aperta a mão dele. Então ele diz que gostaria de falar com ela rápido. Ele fala que gostaria de conhecê-la e que ele é novo na área, mas ela diz que não pode conversar. Ele pergunta se ele não pode falar com ela rápido e ela pergunta o que ele quer, e ele pede o número dela. Ela agradece o interesse e diz que não. Ele pergunta se ela tem certeza e se despede dela. O Nate fala que ela não deu nenhuma chance pra ele, mas vamos ver no que vai dar. Quando ele a vê voltando, ele fala que é uma cena engraçada. Ele pergunta por que ela está tentando abrir a porta dele. Ele pergunta se ela sempre abre a porta de estranhos assim. Ela fala que ele não é um estranho e que ele estava tentando falar com ela ainda há pouco. Ele fala que tentou conversar com ela, mas que ela não quis falar com ele. Ela fala que voltou para falar com ele e ele pergunta por que assim de repente agora ela quer falar com ele. E ela para pensar e diz que mudou de ideia. Ele pergunta o que fez ela mudar de ideia assim tão rápido e diz que ela não estava interessada. E como ela fala porque ele tem um carro muito legal, ele fala que agora ele que não sabe se ele está interessado. Ela pergunta por que não e fala que ainda há pouco ele estava interessado. Ele fala que ele estava, mas que ela não estava. Ela pergunta se ela pode entrar para eles conversarem, mas ele fala que ele ainda nem a conhece, como ele vai deixá-la entrar. Então, finalmente, ela fala o nome dela e ele diz que o nome dele é Nate e fala que é um prazer conhecê-la. Ele pergunta para onde ela estava indo com tanta pressa e ela diz que só estava indo em uma loja ali perto. Ele pergunta quais são os planos dela para o resto do dia, mas ela diz que nada demais, que só saiu para dar uma volta. E como ela também pergunta quais são os planos dele, ele fala que já estava indo para a cobertura dele trocar de carro e que depois ele ia sair para almoçar. E ela pergunta se ela pode ir com ele. Ele pergunta por que ainda que ele não tenha convidado, por que ela quer ir com ele. E ela fala que não sabe. Ele fala que ela disse que ele não faz o tipo dela. E ela fala que disse isso porque não o conhecia, mas que ele faz sim o tipo dela. E é claro que ele ainda fica ali mais algum tempo se fazendo de difícil, mas por final acaba deixando entrar. E depois de algum tempo ali dentro do carro conversando com ela, ele fala que sinceramente ele já não está mais tão interessado. Ela pergunta por que não e ele fala porque ela fez ele pensar que ela é interesseira. Ela fala que pra ser sincera ele deveria estar feliz dela ter entrado no carro dele e pede desculpa. E ele fala que isso é típico de interesseira. Ela fala que não precisa disso e que o carro dela está no estacionamento. Ele fala que não curte interesseira e fala que vai ser melhor ela voltar para o carro dela e pergunta se o estacionamento é ali perto. Ele pergunta se o carro dela está no estacionamento e sem paciência ela diz que sim. Ele fala que ela pode ir e que ele espera que ela tenha o que ela merece porque ele não curte interesseira. Ela pergunta se pelo menos ele pode abrir a porta, mas ele fala que ela tem mãos. Ela fala que ele é muito rude, mas ele diz que ela teve a chance dela. Ela diz que ela que deu uma chance, mas ele fala que ela perdeu a chance da vida dela. O vídeo começa com Nair dizendo que ela ficou muito linda de preto. Ele pergunta se está tudo bem e fala que ela está incrível. Ela agradece e ele pergunta o nome dela, mas ela diz que não quer conversar. Ele pergunta se ela tem namorado, mas ela diz que não o conhece. Ele fala que é novo na área e que está tentando fazer uma nova amizade. Ela fala que não quer uma nova amizade e ele fala que acabou de se mudar para ali, mas ela diz que não e agradece. Ele fala que tudo bem e deseja uma ótima caminhada para ela. Ele fala que se caso essa não voltar, ele vai esperar a próxima. O Nair fala que ela está voltando e que ele só quer ver o que ela vai dizer. E quando ela chega mais perto, ele pergunta o que aconteceu. Ela pergunta o que ele vai fazer agora e ele pergunta por que isso importa. Ela fala que estava com alguém no telefone que não pôde dar atenção para ele. Então ele diz que ela poderia ter avisado. Ela fala que estava tentando não ser rude, mas ele fala que ela foi rude. Então ela pede desculpa e pergunta se ele poderia dar mais uma chance para ela. Ele pergunta por que ele faria isso e ela diz porque ela é bonita. Ele fala que não está conseguindo ouvir direito e pede para ela dar a volta.
Ela fala que não conversou com ele porque ela estava no telefone. Ele fala que basicamente ela diz pra ele que ela não queria fazer uma nova amizade. E ela fala que o que ela quis dizer é que ela não tem muitos amigos homens e ele pergunta se agora ela vai querer mudar o que ela disse. Ela fala que não quer mudar o que ela disse, mas que ela gostaria de poder conhecê-lo. Ele fala que entendeu e pergunta o nome dela. Ela se apresenta e ele diz que é um prazer conhecê-la. Ele fala que ela é incrível e pergunta de onde ela é. E ela diz que é de Houston. Ele pergunta se ela é de Houston e fala que ele é de Ohio. Ela pergunta por que ele se mudou pra ali e ele fala que se mudou pra ali procurando novas oportunidades. Ele pede o número dela e ela diz que vai passar pra ele. Ele pergunta se ela é solteira e ela diz que sim, que é solteira, e ele fala que ele também. Ela fala que se ele não fosse solteiro, ela não iria dar o número pra ele. E depois de ficar mais algum tempo ali conversando com ela, ele a convida para entrar. E nesse momento ele pede pra ela ser sincera e pergunta por que ela está ali conversando com ele. E como ela diz porque ela gostou dele, ele pergunta como ele vai acreditar nela, sendo que ela só voltou depois de ver o carro dele. Ela fala que realmente ele tem um carro legal, mas que não foi por isso que ela voltou. Ele pergunta como ele vai acreditar no que ela está dizendo depois da maneira que ela falou com ele. Ela fala que ela já disse que ela não o conhecia, que ela estava no telefone, que ela já pediu desculpas. Ela fala também que ele está levando as coisas muito a sério. Então ele fala que ele tem o número dela e quando for conveniente pra ele, ele liga. Ela fala que só está tentando explicar pra ele o que aconteceu. E ele fala que acabou de se mudar pra cidade e que tem muita coisa pra ele fazer. Ela pergunta se ele quer que ela saia e ele fala que depende. Ela pergunta depende de quê e fala que ela está tentando conversar com ele. Ele fala que o que ela disse até agora não está fazendo sentido e ela pergunta como assim não faz sentido. Ele fala que agora ela já está forçando e fala que ele disse que quando ele tiver tempo, ele liga. Ela pergunta se pelo menos ele pode abrir a porta e ele fala que ele pode abrir. Ela fala que ele está sendo muito rude, mas ele fala que ela que foi rude no começo. Ele fala que já disse que ele precisa ir e que depois ele liga, mas ela diz que ele não sabe se ela vai atender. O Kilo pede com licença e fala que não quer incomodá-la, mas fala que ele trabalhou muito o dia todo, que ele está cansado e com fome e que está com vergonha de dizer. Mas em seguida pergunta se ela pode pedir um Uber para ele. E ela pergunta, Uber? E ele diz que sim e fala que ele deixou o telefone dele no carro dos amigos dele. Ela fala que o tênis dele é muito legal para quem realmente pega no batente. E ele diz que ele gosta desse tipo de tênis. Então ela aceita fazer esse favor para ele e ele pede para ela sair do sol porque ali está muito quente. Ele fala que não deve ser difícil encontrar alguém trabalhando naquela área. E ela diz que ela também acha que não. Ela fala que vai emprestar o telefone pra ele, mas que não é pra ele sair correndo. Ele fala que foi brincadeira e de uma forma humorada ela fala pra ele não brincar com ela. E mais uma vez ele fala que só foi uma brincadeira e já ela fala que ela está sendo muito gentil em estar emprestando o telefone pra ele. Ele diz que pra falar a verdade ele não precisa do telefone dela e que só fez isso pra poder conversar com ela. E como ele também fala que fez isso porque ela é muito gata. Ela pergunta se ele está brincando e fala que ela parou ali porque ele disse que estava precisando de um Uber. Ele fala que sente muito e pede desculpas e diz que o problema é que ela é muito linda. Ela fala que não precisava disso e que era só ele dizer a verdade. Ele fala que só não estava afim de dizer ai meu Deus, como você está, blá blá blá, e em seguida pede o número e o Instagram dela. Ela pergunta se ele estava esperando ali para dizer isso para a primeira garota que aparecesse e fala que ele é muito louco. Ele pede para ela esperar um momentinho. Ela pergunta se ele quer o Instagram e ele diz que sim. Então ela começa a passar o Instagram pra ele. E quando ele consegue acessar o Instagram, ele fala, caramba, que isso, você é modelo? E ela diz que é modelo. Ele fala que não vai cansar de olhar pra ela e ela diz que ele não está falando sério. Ele fala que vai parar com a brincadeira e que ele vai falar sério. E ela diz que ele pode começar falando a verdade. Ele fala que o nome dele é Kilo a propósito e ela pergunta qual o nome dele e ele fala que o nome dele é Kilo. E depois que ela também diz o nome pra ele, ele pergunta de onde ela é e ela diz que é dali mesmo. Ele pergunta o que ela gosta de comer e ela fala que depende do lugar e diz que ela é vegetariana. Ele a convida para almoçar e ela sugere um restaurante. Então ele a chama para ir e diz que esse é o carro dele. Ela pergunta como assim e pergunta se ele está falando a verdade. Ele diz que sim e fala que esse é o carro dele. E mais uma vez ela pergunta se realmente esse carro é dele e ele diz que sim. Ele fala que ela pode entrar, mas ela diz que ele está brincando. Ele diz que está falando sério e que o carro realmente é dele. E antes de
entrar no carro, ela fala que finalmente ele resolveu falar a verdade. E já ele vai caminhando para entrar no carro e fala que essa garota não é interesseira. O Nate aborda essa garota e fala que ela ficou muito linda toda de branco. Ela fala que está com o namorado dela no telefone. E ainda que logo de cara ela tenha dito que tem namorado, ele pede pra ela esperar e diz que ele é novo na área. E mais uma vez ela fala que tem namorado. Ele pergunta se ela é dali mesmo, mas ela diz que ela é da Rússia. Ele pergunta quanto tempo ela está nos Estados Unidos e depois que ela responde, ele pergunta se é há 12 anos, mas ela diz que há 1 ano. Ele fala que entendeu e diz que o nome dele é Nate. Ele não entende o que ela disse, então ela diz que o nome dela é Nastya. Ele fala que é um prazer conhecê-la e pergunta se ela tem namorado. Ela diz que sim, e o Nate fala que ele não está ali agora e pede o número dela. Ela fala que já namora há muito tempo e que não seria certo dar o número pra ele. O Nate fala que ninguém precisa saber e que ele também é novo na área. Ele pergunta se é sério e ela diz que sim. Então, em seguida, ele se despede dela. E como ela se aproxima, mas não fala nada, ele pergunta se está tudo bem. Ela fala que está tudo bem e sorrindo pergunta se está tudo bem com ele. Ele pergunta por que ela decidiu voltar e como ela não entende, ele pergunta novamente. Ela fala que gostou do carro dele e ele pergunta se ela só voltou porque gostou do carro dele. E ela diz que gostaria de fazer um vídeo. Ele pergunta se ela quer fazer um vídeo e ela pergunta se ela pode. Ele fala que não pareceu que ela quisesse fazer um vídeo do carro quando ele passou por ela. Ela diz que sim e ele pergunta por que agora ela quer. E já ela pergunta se tem algum problema, e como ele diz que sim, ela pergunta por quê. Ele fala que não está afim de sair no vídeo e ela fala que eles poderiam se conhecer. Ele pergunta por que ela não disse isso no começo e diz que ela parecia estar muito focada no namorado dela. Ela fala que tudo bem, mas que talvez ela tenha mudado de ideia. E depois que ele pergunta por que ela mudaria de ideia assim tão rápido, ela fala que talvez porque ele tem um carro muito bonito. Ele pergunta o que o carro dele tem a ver com isso e fala que ele estava tentando conhecê-la, mas que ela não estava interessada em conhecê-lo. E ela começa a rir e diz que ele está muito sério. Ele fala que só não está entendendo porque a energia dela mudou muito rápido. Ela fala que é verdade e diz pra ele que isso acontece. Ele pergunta se é verdade e pergunta por quê. Ele pergunta se só porque ela viu o carro dele ela decidiu voltar. E ela diz que simplesmente ela gosta de conhecer pessoas interessantes. E ele pergunta se então agora ele é interessante e pergunta se no começo ele não era. E como ela diz que não, ele fala que isso é muito louco, mas que pelo menos ela foi sincera. E como nesse momento ela começa a demonstrar um interesse além do que apenas fazer um vídeo. Ele fala que ela teve a oportunidade dela, mas que ela o rejeitou. E ela pergunta se ele ficou triste por causa disso. Ele fala que não está triste, mas que ele só está percebendo o tipo de pessoa que ela é. Ela fala que pode explicar, mas ele diz que já sabe. E diz que ela é o tipo de pessoa que é interesseira. Ela fala que tudo bem. Ele fala que ela é interesseira e que provavelmente vai ser melhor se ela seguir o caminho dela. Ela pergunta se ele não quer dar uma volta, mas ele diz que não e deseja uma ótima caminhada. O Landon começa a conversa perguntando se está tudo bem e diz que ela é linda. Ela agradece e ele se apresenta. Ela fala que o nome dela é Jasmine e que tem pessoas esperando por ela agora. Ele pergunta se ela é dali mesmo de Miami e ela diz que sim. Ele pergunta como está o dia dela hoje. E ela diz que está bem, mas que está com pressa e que precisa ir. Ele fala que entende que ela está com pressa, mas como ela é muito bonita, ele decidiu começar uma conversa. Ela fala que ele não faz o tipo dela, então ele pergunta qual o tipo dela. Ela diz que não sabe e mais uma vez diz que tem namorado. Ele ainda tenta pedir o número dela, mas ela diz que realmente está com pressa e que precisa ir. Então ele se despede dela.
Quando ela se aproxima, ele pergunta o que aconteceu. Ela fala que o compromisso dela acabou de ser cancelado e diz que ele tem um carro muito legal. Ele agradece e diz que acabou de comprar. Ela pergunta se ele pode dizer o nome dele novamente, mas ele fala que já disse o nome dele, que parecia que ela não estava ouvindo. Ele fala que pensou que ela tivesse namorado e pergunta o que aconteceu. Ela fala que ele tem um carro legal e que ela decidiu voltar para dar um oi. Ele fala que não entendeu e ela pergunta se ela pode dar um passeio. Ele pede para ela esperar e diz que ele vai sair do carro. Ele pergunta o que ela disse e mais uma vez ela pergunta se ela pode dar um passeio. Ele fala que ele já tem os compromissos dele e ela diz que ele deve ter algum tempinho para ela. E como ele pergunta tempo para quê, ela fala que eles poderiam dar uma volta, ir para o shopping, fazer compras. Ele fala que pensou que ela tivesse dito que ele não faz o tipo dela. Ela fica sem saber o que dizer e ele diz que está esperando a explicação e fala que ela disse que tinha um namorado. Ela fala que não tem namorado, então ele diz que ela mentiu para ele. Ela diz que muitas pessoas se aproximam dela e que às vezes ela acaba dizendo que tem namorado. Ela fala que gostaria de dar um passeio com ele e assim poder conhecê-lo. Ele pergunta por que a deixaria entrar no carro dele depois de tudo que aconteceu. E como ela fala que eles podem recomeçar, ele diz que ela pode entrar, mas que ele não quer perder o tempo dele. E depois de muito tempo ali dentro do carro conversando com ela, nesse momento ele pergunta o que ela gosta de fazer. Ela começa dizendo que ela é uma pessoa aventureira. Ela diz também que ela gosta de fazer compras, sair, conhecer novos lugares e também ela gosta muito de viajar. E assim do nada ela diz que gostaria de tirar umas férias e que dinheiro ele tem para isso. E ele pergunta o que o dinheiro dele tem a ver com isso. E ela diz que eles poderiam ir para as Maldivas. Ele fala que não faz sentido ela sugerir uma coisa como essa para uma pessoa que ela não conhece, e fala que isso só prova que ela é interesseira. Ela fala que não é interesseira, mas ele diz que isso é um fato, que ela não quis conversar com ele antes de ver o carro dele. Ele fala que ela disse que ele não faz o tipo dela e ela diz que não, mas ele a interrompe e fala que não adianta mentir. Ele também lembra que ela disse que tinha um namorado e fala que já passou da hora dela sair do carro dele. Ela fala que não é interesseira, mas ele diz que ela não quis conversar com ele antes de saber que tipo de carro que ele tinha. Ela fala que já disse que estava com pressa e ele diz que pra ele tanto faz e que ela pode sair do carro dele. E ela diz que pra ela também tanto faz. Já ele termina desejando uma ótima caminhada.